Você já parou para pensar na possibilidade de estarmos vivendo em uma época em que antigas profecias estão se cumprindo bem diante de nossos olhos? Em 2025, muitos especialistas e estudiosos das Escrituras acreditam que eventos descritos há milhares de anos podem finalmente se concretizar. Os sinais estão ao nosso redor, nas notícias, nos acontecimentos globais e até mesmo nas mudanças que percebemos no comportamento da humanidade. O mais intrigante? Talvez você não tenha notado esses sinais, mas eles podem estar moldando o futuro que nos espera. Hoje vamos explorar 5 profecias impactantes que podem mudar o curso da história ainda este ano. E antes de começarmos, quero fazer um convite. Aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Isso ajuda não apenas o canal, mas também a levar essa mensagem tão importante para mais pessoas. Além disso, clique no link na descrição para aprender a interpretar as Escrituras de forma profunda, entendendo o que Deus quer nos revelar sobre o tempo em que vivemos. Agora, uma pergunta especial para você. De qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários, junto com a palavra-chave profecia, para registrarmos sua participação. Vamos formar uma corrente de conhecimento e reflexão, conectando pessoas de todos os lugares que, assim como você, desejam entender os sinais que marcam nossos dias. Não saia daí, porque os próximos minutos podem transformar a forma como você enxerga o presente e o futuro. Desde os tempos de Jesus, ouvimos sobre guerras e rumores de guerras, um dos sinais mais emblemáticos do fim dos tempos descritos nas Escrituras. Esse alerta, registrado em Mateus 24, é uma constante lembrança de que conflitos e tensões internacionais têm significado espiritual profundo. Porém, em 2025, estamos presenciando um cenário geopolítico que parece dar ainda mais vida a essas palavras. Oriente Médio, Ásia e Europa estão envoltos em instabilidade crescente, e as profecias de Daniel e Ezequiel sobre grandes conflitos envolvendo nações poderosas nunca pareceram tão atuais. A profecia registrada em Ezequiel 38 e 39 nos fala sobre Gog e Magog, uma coalizão de nações que se unirá contra Israel em uma batalha de proporções épicas. Muitos estudiosos identificam possíveis paralelos entre esses textos e as alianças políticas de hoje. Rússia, China e outros atores globais podem estar desempenhando papéis que, intencionalmente ou não, se alinham ao que foi descrito há milhares de anos. O foco, entretanto, permanece sobre Israel, o epicentro das promessas e profecias bíblicas, que continua enfrentando ameaças de todos os lados. As tensões no Oriente Médio, especialmente em torno de Jerusalém, podem ser vistas como a preparação para eventos proféticos que culminarão no que muitos acreditam ser o Armagedon. E não são apenas os conflitos humanos que chamam a atenção. A Bíblia também associa esses tempos a terremotos em vários lugares, assim como outros desastres naturais que ocorreriam de forma mais intensa e frequente. De fato, os últimos anos têm sido marcados por desastres climáticos extremos, terremotos devastadores e sinais na natureza que levam muitos a crer que estamos vivendo o prelúdio dessas profecias. Em 2025, o aumento desses fenômenos catastróficos tem sido motivo de reflexão entre aqueles que buscam entender os tempos à luz das Escrituras. Mas o que isso significa para nós? A humanidade está à beira do cumprimento dessas palavras? Ou seria apenas mais um ciclo histórico? O que sabemos, com certeza, é que esses sinais não podem ser ignorados. Eles nos desafiam a observar os acontecimentos com olhos espirituais e a buscar em Deus o entendimento necessário para discernir os tempos. Afinal, as Escrituras não são apenas relatos do passado, são um mapa para compreender o presente e nos preparar para o futuro. Apesar das notícias alarmantes que cercam os sinais dos últimos tempos, as profecias bíblicas também carregam uma promessa de esperança: o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a humanidade. Joel 2:28 declara que, nos últimos dias, jovens terão visões e os mais velhos sonharão.
Essa profecia aponta para um avivamento espiritual sem precedentes, um despertar que transformará vidas e reavivará a fé em Deus de maneira poderosa. E em 2025, já começamos a ver evidências desse movimento espiritual em várias partes do mundo. As redes sociais, hoje, funcionam como uma vitrine desse despertar. Testemunhos de experiências sobrenaturais, milagres e curas estão se espalhando rapidamente. Pessoas de diferentes culturas e línguas compartilham histórias de encontros profundos com Deus, fortalecendo a fé de muitos e despertando a curiosidade de outros. Igrejas estão sendo revitalizadas, com cultos cheios e comunidades mais unidas em oração e adoração. Há uma busca crescente por respostas nas Escrituras, como se o Espírito Santo estivesse soprando um vento novo sobre aqueles que desejam compreender os tempos em que vivemos. Será que 2025 marcará o início de um grande movimento espiritual que mudará o rumo da história? Se analisarmos o contexto, percebemos que, quanto maior a crise e o caos, maior também é a sede espiritual. Em momentos de dificuldade, a humanidade tende a buscar sentido e refúgio. E muitos estão encontrando isso em Deus. Esse avivamento espiritual pode ser a preparação para algo ainda maior, talvez uma colheita espiritual antes dos eventos finais, descritos nas Escrituras. Porém, essa promessa de esperança também vem com um alerta importante. Jesus, em Mateus 24:24, nos advertiu que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e ensinos enganosos, capazes de enganar até mesmo os escolhidos. Isso significa que, enquanto muitos buscarão a verdade, outros se aproveitarão da busca espiritual para espalhar mentiras e confusão. O discernimento nesse cenário torna-se essencial. Como podemos discernir o verdadeiro do falso? A resposta está na palavra de Deus. Ela é a única fonte confiável para nos guiar nesses tempos. Portanto, 2025 não é apenas um ano de desafios, é também uma oportunidade para despertar espiritualmente, fortalecer a fé e buscar um relacionamento mais profundo com Deus. A pergunta que fica é: você está preparado para fazer parte desse movimento? Está atento aos sinais e ao que as Escrituras revelam? Esteja vigilante, pois o que está por vir exigirá não apenas fé, mas também sabedoria para permanecer firme na verdade. Essas 5 profecias não são apenas relatos de um passado distante ou mensagens simbólicas para um futuro incerto. Elas são relevantes para o aqui e agora, conectando diretamente nosso presente ao plano divino para a humanidade. 2025 pode muito bem ser um ano de transformações profundas, um ponto de virada na história. E cabe a cada um de nós estarmos vigilantes, interpretando os sinais à luz das Escrituras. As profecias nos ensinam que não estamos caminhando sem direção. Deus tem um propósito e um plano, e os acontecimentos que vemos ao nosso redor são peças desse grande quebra-cabeça espiritual. Por isso quero te convidar a refletir. Como você está se preparando para esses tempos? Se essas mensagens têm tocado seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precise ouvir essa mensagem. Talvez um amigo, um familiar ou até mesmo um colega de trabalho. Você pode ser o canal de Deus para levar entendimento e esperança à vida de alguém. E aproveite agora para deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas e garante que não vai perder os próximos vídeos sobre esse tema tão importante. Não se esqueça de clicar no link na descrição para aprender a interpretar as Escrituras de forma profunda e reveladora. Saber interpretar os textos sagrados é fundamental para discernir o que é verdadeiro e o que é engano nesses tempos finais. E para marcar sua participação, deixe nos comentários a cidade de onde você está assistindo, junto com a palavra-chave profecia. Isso nos ajuda a criar uma comunidade de pessoas unidas pelo mesmo propósito: compreender os sinais e se preparar para o que está por vir. Que Deus te abençoe e te guarde abundantemente. Até o próximo vídeo e lembre-se, os sinais estão ao nosso redor e cada passo que damos em direção ao entendimento nos aproxima do cumprimento do plano perfeito de Deus. Fique atento e firme na fé.